via Moodle. Acredito que todos vocês estejam de acordo, né? Então, vamos lá, pessoal. A partir de hoje, a partir dessa aula, a gente vai começar a trabalhar de uma forma mais prática o que a contabilidade faz com o patrimônio de uma entidade, né? Então, a gente vai começar a partir de hoje, amanhã, a ver algumas técnicas e mais especificamente na semana que vem, a gente adentra na parte prática da contabilidade, certo? Então, pessoal, para começo de conversa, eu até botei um exercíciozinho nessa aula de hoje, tá? Vou dar um intervalinho para vocês fazerem. Então, peço para que quem não tiver, que não tem esse costume, mas que tenha aí do lado um papel, uma caneta, para vocês irem fazendo, para que vocês possam também tirar proveito daquilo que eu vou falar. Eu não coloquei ainda o conteúdo, né, os slides dessa aula lá no Moodle, justamente para que eu queria que vocês pegassem esse exercício sem o gabarito. E depois eu apresento o gabarito para vocês, que está dentro da apresentação. Tá certo? Então, gente, vamos falar hoje um pouco mais aprofundadamente sobre o patrimônio. A gente lembra que o patrimônio, essa visão de patrimônio, não estou falando só de patrimônio de empresa, patrimônio de qualquer pessoa, física ou jurídica, se for empresa, pode ser com ou sem fim lucrativo, todas essas pessoas, elas possuem patrimônio, né? E a gente viu na aula anterior que qual que era o objeto da contabilidade? Era justamente o patrimônio. Então, a contabilidade tinha por objetivo principal fornecer informações úteis para a tomada de decisão dos usuários. Essas informações, né, elas tinham relação direta com a composição e a evolução do patrimônio dessas pessoas. Então, por isso que o patrimônio é o objeto da contabilidade. A contabilidade está ali para mensurar, reconhecer, registrar, fazer análises sobre o patrimônio de determinada pessoa, física ou jurídica, e através dessa série de mecanismos é que ela gera informação útil para os tomadores de decisão. Quem aí consegue me lembrar como que é composto, ou o que é o patrimônio de uma entidade? E aí, vamos começar agitando um pouquinho nessa manhã de quinta-feira para acordar vocês. Como que é composto o patrimônio? É os bens que ela possui. Os bens é uma parte, Vitor, tá certinho. Mas é só bem? O patrimônio que eu possuo são só meus bens? Ou tem mais coisa? Ou tá com ele? Diga Capital, aí. Tá certo. O que, Armando? Desculpa. capital, O capital, a gente vai até falar sobre o capital também na aula de hoje. O capital, ele é uma ideia bem mais ampla. O capital, ele é todo o recurso que a gente possui. O capital é parte do patrimônio. Ele não entra nessa composição do patrimônio, porque para muitos capital e patrimônio pode ser até a mesma coisa, mas não é tanto o caso. O Vitor falou dos bens, botar direito, falta só uma perninha. Quem fala aí? Os deveres? Os deveres, as obrigações. Então, o patrimônio de uma entidade, ele é formado por bens, direitos e obrigações. Tá? Quer um exemplo claro? Da mesma forma que quando, por exemplo, uma pessoa, um ente querido, um parente, sei lá, falece, ele deixa um testamento, você recebe os bens que ela possui, você recebe os direitos. Mas se essa pessoa tiver dívida, você também recebe as dívidas daquela pessoa. Então, o patrimônio é tudo, né? Então, o patrimônio de uma pessoa é tudo aquilo que ela possui de bem, de direito e de obrigações. De uma forma bem assim, simples e direta. Falando esses três, não tem erro, não tem como errar, tá? Isso a gente tinha visto lá na nossa segunda aula, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais no conceito de cada um desses itens, bens, direitos e obrigações, e como que a contabilidade trabalha, trata cada um desses itens do nosso patrimônio. Então, patrimônio é bem, direito e obrigação.
Eu entendo por bem tudo aquilo, todos os elementos, os itens, sejam eles físicos ou não, que possam ser avaliados economicamente, que geram, para mim, enquanto proprietário, dono desses bens, benefício futuro. Geralmente, benefício econômico futuro. Eu posso extrair algum benefício econômico daquele bem que eu possuo, certo? Quem pode me dar aí um exemplo de bem? Vamos só relembrar para ver se vocês estão afiados. Tinha até no exercício. Maquinário de uma empresa? As máquinas são bens da empresa. Mais um só para eu ficar feliz e a gente poder passar essa parte. O estoque, Natan, perfeito. Máquinas, estoques, são bens da empresa. Né? E olha só, vocês até falaram dos 4 que eu citei exemplo, vocês citaram 2. Além disso, os computadores, imóveis, investimentos que você pode ter de natureza mais física, como por exemplo, às vezes a pessoa compra um imóvel não para utilização, mas sim para alugar e conseguir ter renda através daquele item, né, que a gente chama de propriedade para investimento, também é um bem. O próprio caixa, o dinheiro que a gente tem no bolso, no caixa físico da empresa, é um bem da empresa. Os direitos, eles têm uma característica semelhante ao dos bens, né? Eles também são de propriedade, são coisas boas, né? Digamos assim, que a gente gosta de ter no nosso patrimônio, por isso que são parecidos com os bens, mas eles são valores a serem recebidos de terceiro, a prazos, ou valores de propriedades que a entidade tem em posse de terceiros. É um conceito um pouco mais abstrato. Mas nos exemplos a gente consegue ver o que é um direito. Quem me dá um exemplo aí de direito? Direito já é um pouquinho mais difícil, né? Vamos aluguéis a receber. Ó, foi sincronizado aí, a Milena e o Leonardo falando sincronizado. Perfeito. Digamos que eu tenho um imóvel que eu aluguei lá para a Milena, já que foi a primeira que falou, chegou para mim. O valor que ela me paga mensalmente, ou que ela deve me pagar mensalmente, é um direito que eu tenho a receber. Um outro exemplo claro que a gente tem de direitos a receber. Deixa eu pegar 2 pessoas aqui aleatórias que ainda não participaram. Por exemplo, digamos que a Bruna fez uma venda ou um empréstimo para a Darla, certo? Então, o valor que a Darla recebeu da Bruna em empréstimo, ela vai ter que pagar um dia, né? Vou até dizer que não foi um empréstimo sem juros, foi uma coisa bem na base da amizade, tá? Ela emprestou R$20, a Darla tem que devolver esse recurso. Naquele momento, enquanto a Darla não devolve, aqueles R$20 é um direito a receber da Bruna, porque ela tem aquele valor a receber. Da mesma forma, se uma empresa vende para um cliente a prazo, aquele valor que ainda não foi passado do cliente para a empresa é um direito da empresa a receber. Tá certo? Então, são exemplos claros aí de direitos a receber. Ou ainda, que também é comum, você faz a aquisição, a assinatura, por exemplo, anual de uma revista. Então, você tem aquele valor a receber. Você não vai receber em dinheiro, mas você vai receber em produtos. À medida que aquele contrato for sendo consumido, digamos assim, for sendo utilizado, você diminui o seu direito a receber, porque você está recebendo aquela assinatura. O mesmo vale para seguro, outros valores que você paga de forma antecipada para uma compra, por exemplo, que você tem um direito a receber. Tudo isso entra na categoria de direito. Inclusive, um que é comum, né, todo mundo, né, costuma ter, e a gente acaba deixando passar desapercebido, que são os valores que você tem em aplicação financeira. Você tem um dinheiro na poupança. Aquilo ali não é um bem seu. Você não tem posse naquele momento, mas é um direito. Por quê? Se você chegar no seu banco, você tem lá R$1.000 na poupança, e você falar assim, eu quero fazer um saque de R$1.000, você vai receber. Você tem direito a receber aqueles R$1.000.
Nem precisa ser necessariamente em poupança ou em aplicação financeira. O simples fato do conta corrente que você possui é um direito que você tem a receber. Beleza, pessoal? Tranquilo? E por último, vamos passar aqui, ó, duplicados a receber, contas bancárias, aluguéis a receber, entre outros. Por fim, as obrigações, que nada mais são do que compromissos de qualquer que seja a espécie que a entidade assuma perante a terceiros. Então, são as dívidas, os valores que eu tenho a pagar. Ou, como foi dito no começo da aula, foi a Sofia que disse, eu acho, os deveres que uma pessoa tem com terceiros. E quais seriam os exemplos desses deveres, dessas obrigações com terceiros? Prestação de serviço. Vamos pegar esse exemplo que o Armando deu aí para a gente. Uma prestação de serviço. Digamos que ele é um prestador de serviço, né? Ele é um contador e eu tenho uma empresa. Ele prestou serviço de contabilidade para a minha empresa. Tá? Então, a partir do momento que ele prestou serviço, ele tem o dever de receber aquele valor. Tá? Por exemplo, ele prestou serviço no mês de novembro, chegou no dia 30 de novembro, ele completa o mês, então ele tem o direito de receber o honorário que foi contratado, vai ser recebido até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, nesse tipo de situação, né, quando a prestação de serviço ocorre e o pagamento não ocorre no mesmo momento da prestação, né, você tem um prazo para pagar, a prestação de serviço entra como um contas a pagar. E aí tá certinho, beleza? Só nesse sentido, tá? A prestação de serviço por si só não é uma obrigação, e sim o valor combinado pela prestação quando paga a prazo entra sim como uma obrigação da empresa com o prestador. E aí eu estou vendo aqui o chat, eu vi algumas outras deveres, obrigações que foram colocadas ali, ó, fornecedores, salários a pagar, tributos a pagar, todos eles são obrigações. E olha que interessante, vocês falaram naturezas diferentes, né? Um falou na prestação de serviço, então, um valor de venda que eu fiz, né, que eu contratei e estou pagando a prazo, um contas a pagar de uma forma geral. Um falou fornecedor, que é a material que eu compro e eu pago a prazo. O salário a pagar, que é o valor que eu devo, a obrigação que eu tenho com os meus funcionários. Tributos a pagar, que são obrigações que eu tenho com o governo. Então, pessoal, vocês veem que são compromissos de quaisquer espécies. Então, são naturezas totalmente diferentes, mas são obrigações. Tá? Um empréstimo que eu contrato e depois eu preciso pagar, né? Pegando aquele mesmo exemplo que eu dei dos deveres, que a Bruna tinha emprestado para a Darla. Então, a Bruna tem um dever, tem um direito a receber da Darla. E a Darla tem uma obrigação com a Bruna. Né? Então, todos esses que vocês falaram aí entram como obrigações de uma pessoa, né? Dependente de quem seja essa pessoa. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa classificação? Eu sei que a gente já tinha trabalhado com ela, mas eu vou te dizer para vocês que 20%, 30% do que vocês vão ter de dificuldade aqui vai ser em identificar se aquele item, se aquela operação constitui um bem, um direito ou uma obrigação para a empresa. Partindo disso aqui, vocês estando com esses conceitos bem claros, a gente já consegue passar para o próximo sem muita dificuldade. Tranquilo, então? Beleza. Bom, as obrigações que vocês citaram alguns exemplos aí no final, elas são de duas naturezas diferentes. A gente tem o que a gente chama de obrigações exigíveis, que são aquelas obrigações, aqueles valores a pagar que possuem um prazo para o seu pagamento, que são obrigações com terceiros, e aí com exemplos a gente pode falar esses que vocês acabaram de citar, fornecedores, salários a pagar, tributos a pagar, né, são justamente o que vocês falaram aí. Todos eles são conhecidos como obrigações exigíveis. Por quê? O salário a pagar, eu tenho uma data para pagar esse salário para o meu funcionário. Geralmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de trabalho. Os fornecedores, eles me estabelecem um prazo de pagamento, 15, 30, 40 dias.
vai de acordo com a negociação com o fornecedor. Tributo, mensalmente, você tem a data ali específica para o pagamento de certo tributo. Então, eles têm exigibilidade, ou seja, eu preciso pagar em alguma data específica para acabar com aquela obrigação. Tá certo, pessoal? E essa data específica, ela pode ser 30 dias, 5 dias, 1 dia, como pode ser 20 anos. Né? Financiamento de casa própria, tem gente que consegue parcelar 20, 30 anos. Então, é uma obrigação com exigibilidade mensal durante 20, 30 anos. Tá? Financiamentos, empréstimos em geral, você consegue, em algumas situações, um prazo tão grande desse. Então, toda vez que eu tenho um prazo para pagamento e que eu preciso fazer esse pagamento para acabar com aquela obrigação, eu chamo de obrigação exigível. As obrigações não exigíveis são obrigações que não têm prazo definido para a sua liquidação. Geralmente, a gente chama de obrigações com sócios ou com os acionistas. Vocês concordam comigo que a partir do momento que a gente abre uma empresa, né, eu abri uma empresa em sociedade com o Vitor, cada um deu 50 mil reais para abrir essa empresa. Vocês concordam comigo que essa empresa tem uma obrigação comigo e com o Vitor de 50 mil reais, porque foi o valor que a gente investiu? A gente não está dando dinheiro para a empresa que a gente está criando. A gente está investindo, esperando um retorno, certo? Então, esses 50 mil reais meu e 50 mil reais do Vitor são obrigação da empresa comigo e com o Vitor. Só que uma obrigação um pouco diferente. Porque eu não estabeleço um prazo. Eu não falo assim, ó, daqui a um mês eu quero meus 50 mil de volta. É porque isso não acontece, né? Se a gente lembrar do que a gente viu em aulas passadas, a gente tem um princípio da continuidade. A gente espera que a empresa permaneça em continuidade por um período indeterminado de tempo. Então, durante a vida da empresa, ela vai fornecer essa remuneração, tanto minha quanto do Vitor. Então, é por isso que esse tipo de obrigação a gente chama de obrigação não exigível. É o que a gente chama de capital social, né? O capital que eu invisto, que os sócios investem na empresa. Tudo bem? Além disso, eu posso citar como exemplo dessa obrigação não exigível os lucros que a empresa aufere, conquista durante um exercício. Antigamente, você tinha a ideia dos lucros acumulados. Todo lucro que a empresa gerava, ela poderia pegar 100% para ela. Hoje, isso já não existe mais. O lucro tem que ser distribuído. Mas essa distribuição pode ser tanto para os acionistas, como dividendos, como remuneração de capital, o próprio salário dos sócios, né, Prolabore e etc., como podem ser, de uma forma indireta, retidos na empresa para a expansão futura da empresa, para ampliação dos negócios e até para criar uma reserva ali, que são as reservas de lucro. Tá? Então, a gente tem essas duas obrigações diferentes. As obrigações que eu preciso pagar com um prazo determinado, que são as exigíveis, e as obrigações que existem, mas que eu simplesmente não preciso pagar naquele momento, que vai ficar ali se perpetuando por anos. Em algumas empresas, essa obrigação nem paga né? Porque às vezes a empresa acaba fechando as portas antes mesmo de conseguir retornar o recurso para os seus acionistas, para os seus sócios, para os seus proprietários. Tranquilo, pessoal, essa ideia, essa diferença entre obrigação exigível e não exigível? Alguma dúvida, gente? Vocês ficam caladinhos, eu fico com medo de vocês estarem moscando aí e não estarem conseguindo acompanhar. Beleza, então, pessoal. É importante a gente saber isso também, porque é a construção do nosso raciocínio, tá? Beleza, então vimos bens, direitos e as obrigações que podem ser exigíveis e não exigíveis. E aí, a gente viu em aulas passadas também, né, que a contabilidade precisa informar, né, passar informações sobre o patrimônio. E aí, por convenção, a gente, nesses demonstrativos, nesses relatórios contábeis, a gente coloca do lado esquerdo os bens e direitos e do lado direito
as nossas obrigações, sejam elas com terceiros ou com sócios. Então, a gente tem, numa apresentação visual, numa apresentação gráfica do meu patrimônio, tudo que é bem e direito do lado esquerdo, tá aí de verde para vocês na tela. Tudo que é obrigação, seja ela exigível ou não, com prazo de vencimento ou não, do lado direito. Essa é a nossa instrumentalização, digamos assim, do patrimônio. É a cara que a gente dá para demonstração do nosso patrimônio. Beleza? Isso também é importante, porque essa configuração de lado esquerdo, bens e direitos, lado direito, obrigações, também é fundamental para a gente. Perfeito? Bom, já vimos o que é bem, o que é direito, já vimos onde cada bem, cada direito é apresentado num relatório, né, cada obrigação. Agora eu quero ver com vocês, quero que vocês pratiquem aí, vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem elaborar para a gente essa demonstraçãozinha, né, essa segregação em bens e direitos, cada um colocando de um lado. Vamos lá. A senhora Maria Conte Hábil apresenta a seguinte composição dos bens e direitos. Então, ela tem um veículo avaliado em 60 mil, uma casa no valor de 280 mil, dinheiro no banco de 38 mil, dinheiro na carteira de 2 mil reais e um valor a receber do seu amigo de 5 mil reais. Além disso, ela tem as obrigações com terceiros, que são o financiamento de uma casa de 200 mil, o empréstimo bancário de 16 mil, o contas a pagar de 9 mil e o salário dos prestadores de serviço, 6 mil. Né? Digamos que ela tenha lá uma diarista, uma pessoa, um jardineiro para cuidar do seu jardim, etc. E aí a gente o exercício pede para que vocês apresentem o patrimônio dessa pessoa, dessa Maria, tá? E apure a riqueza líquida. O que seria a riqueza líquida? É a obrigação não exigível, o valor que pertence à obrigação que esse patrimônio tem com a Maria, tá? Respeitando a convenção apresentada naquele slide anterior, né, de bens e direitos do lado esquerdo, obrigações exigíveis e não exigíveis do lado direito, e fazendo a segregação em bens, direitos e obrigações. Tranquilo, gente? Vocês conseguem fazer aí pra gente? Como eu falei, pega um papelzinho, uma caneta, tentem só, vou deixar aqui aberto para vocês, tentem ir elencando o que é bem direito do lado esquerdo, separando o que é bem, o que é direito, do lado direito, o que é obrigação exigível, o que não é exigível, e no final das contas a gente vai apurar qual que é a obrigação, no caso a riqueza líquida, a obrigação não exigível, que é o valor líquido, digamos assim, da riqueza da Maria. Beleza, pessoal? Vamos botar aí 5 minutinhos para vocês fazerem. Tá certo? E aí, nesse meio tempo, se alguém tiver alguma dúvida com relação à execução dessa mini tarefa, eu estou aqui à disposição. Tá certo? Das 10h28, eu pego para corrigir e, na verdade, eu vou perguntar para vocês, vocês vão me respondendo e a gente vai corrigindo junto esse exercício, tá certo? Alguém não entendeu, pessoal, a atividade? Se não, pode abrir o microfone e mandar no chat aí que eu volto a explicar.
Tranquilo, gente? Vocês estão craque mesmo. Beleza. Qualquer coisa é só falar, viu, Vitor? Como eu falei, pessoal, contabilidade é prática. Então, assim, vocês têm que... Vai ser muito exercício que vocês vão precisar fazer, porque por mais que pareça muito simples no começo, né? Se a gente está falando aqui, fala assim, pô, fácil, direito, obrigação, patrimônio, né? Bem, muito fácil de organizar aqui, não sei o quê. Só que na hora que você se depara com uma situação que você precisa fazer essa organização e determinar o que é um, o que é o outro e organizar isso, muita gente costuma se enrolar, se atrapalhar. Então, por isso, pessoal, que a partir de agora, na nossa disciplina, a gente vai, com uma certa frequência, vou dar uma aula, vou trazer um exercício, depois vou passar um exercício para vocês, mais ou menos nos mesmos moldes, para que vocês pratiquem aquilo que foi visto na última aula. Então, vocês sempre vão estar colocando, a partir de agora, a mão na massa. Não tem nenhuma grande novidade teórica que eu vou passar para vocês. Agora eu vou passar para vocês a parte da mão na massa. Então, vamos aproveitando esses momentos, fazendo os exercícios aí, e depois a gente corrige junto. Tá? Riqueza líquida? Vamos lá. Vamos tentar pegar como se fosse uma pessoa física, tá? Digamos que eu tenha R$ 2.000 de direitos a receber em geral. Dinheiro no banco, valor que alguém está me devendo, beleza. R$ 2.000, certo? E eu tenho R$ 50.000 em bens. Carro, casa, dinheiro em caixa, estoque, né, equipamentos em geral. Beleza. Então, tem R$ 2.000 de direitos e R$ 50.000 de bens. Só que eu tenho R$ 30.000 de obrigações. Um financiamento que eu peguei, as contas da casa, totaliza para mim R$ 30.000. Qual que vai ser a minha riqueza líquida? Vai ser o valor de tudo que eu tenho de bens e direitos, nesse caso os 2.000 mais os 50.000, então 52.000 que eu tenho de bens e direitos, menos aquilo que eu tenho de obrigações. Porque na teoria, né, na lógica, o que a gente vai fazer? A gente vai consumir parte dos meus bens e direitos para pagar minhas obrigações. Então, o que me sobra é riqueza líquida. Então, a riqueza líquida vai ser os bens e direitos menos as obrigações exigíveis. O que sobra é o que eu tenho de obrigação comigo mesmo. Beleza? Deu para acompanhar? Pode sim, José. Qual que é a dúvida? Acho que não chegou aqui não. Você quer abrir para você responder o exercício? Eu não entendi. Natan, a gente vai fazer a correção aqui. Eu vou mostrar para você exatamente qual que é o resultado. Pode sim, Zé Vitor, fica à vontade. Já deu até um tempinho a mais. Você quer responder por aqui? Você quer abrir o microfone? Sinta-se à vontade para você responder. Patrimônio 338. 231. A gente vai ver a resposta agorinha, tá, pessoal? Aí você vai poder conferir. Tanto o Natan quanto o Zé Vitor que colocaram as respostas aqui vão poder conferir. Quem quiser mandar lá no WhatsApp também para ter registrado, tranquilo. Mas eu vou passar agora a resposta para vocês, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é organizar
tudo aquilo que foi colocado em bem, direito e obrigação. Quais que são os bens da Maria? O dinheiro que ela tem na carteira, no caso, R$2.000, o veículo dela de 60 mil e o imóvel de 280 mil. Então, o total de bens que a Maria possui é 342 mil. Tá certo? Tranquilo? Os direitos são aquilo que ela tem a receber. Então, o dinheiro que está no banco é um direito dela, por mais que ela não tenha acesso físico àquele valor, se ela for no banco, ela tem direito a receber, R$38.000, e os valores a receber de 5 mil. Então, o total, aqui está como bens, já até corrigi aqui, pessoal, são obrigações, né? Os 43 mil aqui são obrigações. Beleza, 43 mil. Então, a gente pode colocar que, até foi o Zé Vitor chamou de empréstimo era 16? Não, calma aí, o empréstimo... Ah, eu botei 26, tá certo, vou corrigir aqui. Eu coloquei errado na resposta. Mas vamos chegar lá nas obrigações. Tá? Então, vamos lá. Então, os bens e as obrigações... gente, que viagem. Obrigação não, gente. Direitos. Os bens e os direitos da Maria totalizam 342 mais 43, 387. Eu acredito que quando o José Vitor falou lá que era 388, o patrimônio, né? O patrimônio está considerado bens e direitos. Só cuidado com essa terminologia, porque patrimônio é mais abrangente. O patrimônio, ele considera também minhas obrigações. Beleza? Mas o caminho era esse. Tranquilo. Vamos às obrigações exigíveis, tá? Então, contas a pagar 9 mil, salários a pagar 6 mil, financiamento 200, e o empréstimo, bem que o Armando falou, eu botei 26 ali, mas é 16, tá certo? Então, tá um pouquinho errado ali a nossa somatória, tá 10 mil reais a maior. As obrigações está 241, mas seriam 231 mil reais. E aí a minha riqueza líquida seria os 342 mil reais que eu tenho de bens, mais os 43 mil que eu tenho de direito, menos os 231 mil de obrigações, que vai dar um total de... Aqui está sendo 44, mas a gente tem que aumentar 10 mil, né? Porque foi o valor das obrigações a menor, 154 mil. Vou até colocar uma correção aqui, pessoal, só para não ficar tão feio nesses errinhos de digitação. 154 mil. E aqui nos empréstimos, na verdade é 16 mil. Tá certinho, pessoal? Vê se eu não estou errando aqui. Beleza? Então, 154 mil de riqueza líquida, que são os bens, os direitos, menos as obrigações. Certo? 342, menos 43, menos mais 43, menos 231. Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não conseguiu classificar alguma coisa ali? Professor, por que o dinheiro no banco ele é um direito e não um bem? Por que ele é um direito e não um bem? Você não tem acesso, num primeiro momento, àquele dinheiro que está no banco. Você tem um direito, o seu dinheiro está no banco. Né? E a partir do momento que você deposita aquele valor numa conta bancária, né? Por exemplo, o banco pode pegar aquele seu dinheiro e emprestar para um terceiro. Na verdade, é assim que o banco ganha dinheiro, né? Então, você meio que empresta o seu dinheiro para o banco. Mas você tem liquidez imediata. Então, se você chegar no banco e falar assim, eu quero sacar os meus 38 mil reais que eu tenho no banco, ele vai te pedir aí 2 dias, que é um valor elevado, mas você tem direito a receber aqueles 38 mil. Então, ele vai te devolver. Mas, note, ele não é um bem, porque não está em propriedade sua. É um valor que você tem a receber do banco. Tá certo? É uma lógica parecida com o que a gente tem do duplicatas a receber do banco. O banco de clientes. Você tem aquele valor a receber do cliente, 30 mil reais, mas você ainda não recebeu. Você tem que esperar o cliente te pagar para você ter aquele dinheiro. Mesma coisa o banco.
Você só vai ter acesso àquele dinheiro quando você for no banco e fizer o saque. Você pegar o seu dinheiro de volta. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada. E isso funciona da mesma forma com as aplicações financeiras. Quando a gente pensa em aplicação financeira, é até mais fácil. Você bota uma aplicação em algum, sei lá, um CDB, um CDI, que te pede, sei lá, 6 meses do dinheiro retido. O dinheiro é seu, mas ele não está em sua posse. Você vai ter que esperar os 6 meses para ter acesso àquele dinheiro. Então, você tem um direito a receber do banco. O banco ele é obrigado a te devolver o dinheiro investido, e é nesse caso com a correção lá dos juros e dos valores, né, que são acrescidos na correção monetária, etc. Tá certo? A conta corrente ela vai no mesmo sentido, só que o banco não te remunera por isso, né? E ele é um depositário, ele fica com seu recurso guardado, e aí quando você precisar, você entra em contato com o banco e o banco te devolve o valor que está sob custódia dele. Tá certo? Por isso que é um direito. Tô vendo aqui, ó, a Bruna falou, difícil vai ser quando chegar a parte dos balancetes. Calma, a gente, é um passinho de cada vez. No primeiro momento, o balancete vai parecer uma coisa de outro mundo. Mas vocês vão ver que, com jeitinho, com paciência, é tranquilo. Contabilidade é uma coisa muito linda, pessoal. Vocês vão ver que não vai ter esse medo todo, essa dificuldade toda. A gente vai trabalhar para que seja de uma forma mais suave para vocês. Pois é, José Vitor, a sua lógica foi certinha, né? Você só deu uma alterada ali, né? Você colocou como riqueza líquida as obrigações exigíveis, era só subtrair. Mas a lógica é essa, pelo menos. O interessante aqui é que vocês conseguiram fazer a segregação em bens, direito e obrigação, e aí o resto vem naturalmente, porque o resto é operação matemática. E aquela operação matemática é simples, pessoal. Você viu que a gente não fez derivada para chegar nesse valor. Né? A gente não precisou integrar nada, a gente não precisou aplicar nenhum conceito abstrato lá do cálculo 1, do cálculo 2. Então, é essa a nossa matemática aqui da contabilidade. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida, algum comentário com relação a esse exemplo, esse exercício? Pode ficar tranquilo que eu vou mandar para vocês, quando eu for postar lá, os valores já corrigidos desses errinhos aí de digitação que estavam na atividade. Beleza? Bom, a gente viu que o nosso patrimônio é bem, direito e obrigação. A gente viu que os bens e direitos ficam do lado esquerdo e as obrigações do lado direito. Então, a partir de agora, por convenção, a gente vai classificar esse nosso patrimônio em três grupos diferentes, que são os ativos, passivo e patrimônio líquido. A gente começa, a partir de agora, a gente vai começar a utilizar a nomenclatura contábil do nosso patrimônio. O que é o ativo? De forma simples, de forma direta, são os bens e direitos da entidade, sempre expressos em moeda. Então, aquilo que está do lado esquerdo do nosso demonstrativo, que eu apresentei para vocês agora, são os ativos da empresa. Tudo aquilo que ela tem de propriedade dela, mesmo que não esteja com acesso direto, mas é bem o direito da empresa, que vai gerar algum tipo de benefício econômico futuro. Tá certo? O ativo sempre vai ficar do lado esquerdo. Os passivos são as nossas obrigações a pagar, aquelas obrigações exigíveis, tá? São os valores em moeda que a empresa deve a terceiros. Então, se a gente voltar lá no exemplo da Maria, né? Os empréstimos, as contas a pagar, o salário dos prestadores, tudo isso são passivos da empresa. E essa terminologia de ativo e passivo, pessoal, por mais que seja algo da contabilidade, vocês direto e reto já devem ter se deparado com essa nomenclatura. Tá? Quando você está lendo uma reportagem que fala sobre alguma parte econômica, ou que fala sobre dívidas, sobre pertences de uma pessoa física ou jurídica, é comum você se deparar com isso. O passivo do Brasil é não sei quanto. A empresa tal está com passivo de 3 milhões. Então, agora você sabe o que é o passivo e o que é o ativo. E o patrimônio líquido? É a nossa riqueza líquida. Isso que vocês acabaram de calcular para mim é o que a gente chama de patrimônio líquido. É a riqueza líquida que a entidade possui, sendo o valor residual dos ativos após compensados todos os passivos da entidade.
Então, digamos assim, o que a empresa tem de recursos próprios, que não é recurso de terceiro. Tranquilo? Então, o patrimônio líquido é chamado de riqueza líquida, é aquele valor que a empresa deve para os sócios, para os donos da empresa, os proprietários da empresa. É a riqueza líquida que a empresa ou teve de aporte inicial, ou de aportes dos sócios ao longo do tempo, ou a riqueza que ela foi gerando ao longo dos exercícios. Isso a gente chama de patrimônio líquido. Ok? Tranquilo? Vamos continuando então. Se ficar complicado, vocês dão um grito aí para mim, por favor. Vamos falar um pouco mais sobre esse patrimônio líquido, até porque ativo e passivo é muito simples, né? Já deu para perceber. Se você sabe o que é bem, o que é direito, o que é obrigação, você sabe o que é ativo e o que é passivo. O patrimônio líquido talvez seja um pouco novo. Então vamos falar um pouquinho mais. O patrimônio líquido de uma entidade, de uma forma bem simplificada, ele é gerado, ele é composto por duas fontes básicas. Os investimentos dos sócios, dos proprietários do capital, ou os lucros retidos, as riquezas geradas que ficam retidas na empresa. Os investimentos dos sócios nada mais são do que aqueles valores que os proprietários, que os sócios, os acionistas investem na empresa em troca de ações, em troca de cotas ou outras participações. Então, quando, por exemplo, quando eu falei mais cedo que eu e Vitor demos 50 mil reais cada um para fundar uma empresa, isso é patrimônio líquido, é um investimento por parte dos sócios. Aí, digamos que, nesse momento, passado aí 3 meses de operação, o Natan resolve que vai querer participar também da entidade e coloca mais 40 mil reais na nossa empresa. Isso também é considerado investimento dos sócios, mesmo que não seja na abertura da empresa. Tá? Os sócios podem aportar recursos em uma entidade a qualquer momento, certo? Se a gente for pensar em grandes empresas, a partir do momento que ela começa a negociar ações, aqueles valores que são comprados pelos investidores são investimentos em capital, são investimentos dos sócios. Beleza? Costuma ser uma das partes mais significativas do nosso patrimônio líquido. Ok? A segunda parte, que é uma outra fonte importante de patrimônio líquido, são os lucros retidos, ou seja, aquela riqueza econômica, né? Vocês lembram o que é riqueza econômica? Não é caixa, é lucro, é aumento de patrimônio, digamos assim, que foi gerada pela entidade num exercício e que não foi distribuídos aos sócios para que possa servir como uma fonte adicional de financiamento. Então, um exemplo. A empresa teve 100 mil reais de lucro no ano. Ela opta, né, os diretores da empresa, os donos da empresa optam por pegar 50% desse lucro e distribuir aos acionistas, a título de dividendos, por exemplo, e os outros 50% vai ser criada uma reserva de lucro que vai ficar na empresa para que possa ser convertida em capital, para que possa ser convertida em recursos para a empresa no futuro. Então, esse caso do dinheiro que fica, desses 50 mil que vão ficar na empresa como reserva de lucro, também compõe o nosso patrimônio líquido. Os dividendos não, os dividendos são obrigações, quando forem pagas, acabou. A reserva de lucro fica na empresa, fica no patrimônio líquido. Beleza, gente? Vocês estão comigo? Tranquilo. Ou seja, a gente pode entender o patrimônio líquido de uma forma geral como uma obrigação com os sócios da empresa, ou seja, uma obrigação que não é exigível, porque os sócios vão querer receber, mas não necessariamente que seja um pagamento pelo valor investido, e sim o retorno dado pela aplicação, pelo investimento. É um recurso dos sócios, sem prazo de vencimento ou expectativa de liquidação. Vocês concordam comigo que tanto o investimento do sócio, ele é mais fácil de perceber, né? Eu que apliquei o dinheiro, é dinheiro do sócio, então é capital dos sócios, é uma obrigação da empresa com os sócios, e os lucros retidos, tecnicamente, seriam todos para o sócio. A partir do momento que parte dele fica retido na empresa, a empresa está buscando esse recurso com os sócios e ela deve aqueles recursos aos sócios.
Por isso que a gente entende o patrimônio líquido como uma obrigação com os sócios, como capital dos sócios. Tranquilo, gente? Então, é uma obrigação não exigível. E é por isso que lá do lado direito do nosso demonstrativo, começa com as obrigações exigíveis, que são os passivos, e finaliza com a riqueza líquida, que é o patrimônio líquido, que é o recurso que é dos sócios, mas que está investido na empresa. Ok? Entendemos, então, o patrimônio líquido? A gente vai trabalhar muito em cima dele, tanto dele quanto do ativo quanto do passivo, ao longo da disciplina. Nesse primeiro momento, é interessante que vocês tenham essa visão do que seria o patrimônio líquido. Certo? Bom, vimos que o patrimônio, né, é composto por bens, direitos e obrigações. E aí, a partir dele, a gente consegue chegar no que a gente chama de equação patrimonial. Cuidado, não é, fica tranquilo, não é cálculo. Tá? Pela lógica, os bens mais direitos se equivalem às obrigações exigíveis ou não exigíveis. Vocês fizeram agora no exercício, né? Bens e direitos, bens mais direitos menos obrigações, foi igual à riqueza líquida. Então, há um equilíbrio. Os bens e direitos se equivalem a essas obrigações, sejam elas obrigações exigíveis, com terceiros, ou não exigíveis, que são as obrigações com sócios. Então, partindo dessa lógica, eu tenho a seguinte fórmula: bens mais direitos igual às obrigações exigíveis ou não exigíveis, certo? Pegando aí o igual, separa o lado esquerdo do nosso demonstrativo e o lado direito. O lado esquerdo, bens e direitos, direito obrigações. Se a gente puder manipular matematicamente essa nossa fórmula, essa nossa equação patrimonial, a gente primeiro coloca a ideia das obrigações divididas em exigíveis e não exigíveis, e aí vamos passar as obrigações não exigíveis para o lado esquerdo. Ela passa subtraindo, né? Isso aí é a lembrança que vocês vão ter da matemática, né? Obrigações está do lado direito, vai para o lado esquerdo, subtraindo. Então, eu poderia ter bens mais direitos menos obrigações exigíveis igual às obrigações não exigíveis. Ou seja, subtraindo, agora modificando pelos nomes que a gente aprendeu agora a utilizar, ativo, que é bens mais direitos, menos passivo, que são as obrigações exigíveis, igual a PL. Tá certo? E aí, se a gente for voltar para a equação original, né, separando esquerdo e direito, né, pelo igual, do lado esquerdo ativo, do lado direito passivo, mais PL. Tá? E isso a gente consegue confirmar pelaquela lógica que a gente falou, que o patrimônio líquido nada mais é do que o conjunto de ativos após compensar todos os passivos, ativo menos passivo. E por que isso é importante? O pessoal aí que, por um acaso, já fez contabilidade, ou tem algum conhecimento básico de contábeis, isso aqui é o básico que a gente tem do nosso balanço patrimonial, que o balanço está sempre em equilíbrio. O balanço sempre fecha. Por quê? Essa equação sempre deve ser respeitada. Sempre o ativo é igual ao passivo mais PL. Não tem como ser diferente. Se está diferente, tem alguma coisa errada. Beleza? Então, essa equação fundamenta aquele demonstrativo que a gente estava trabalhando. Então, o lado esquerdo do nosso demonstrativo vai estar sempre equilibrado com o lado direito. Os bens e direitos sempre são iguais às obrigações. Porque se não é obrigação com o terceiro, é obrigação com os sócios. O dinheiro dos sócios. Ok? Tranquilo? Assim, a gente tem que do lado esquerdo do patrimônio da CIA T2, a gente tem o ativo, do lado direito, passivo mais PL. E essa representação gráfica que vocês estão vendo aí agora é o que a gente chama de balanço patrimonial. Certo? Então, a última aula que vocês assistiram de forma assíncrona, a gente falou brevemente
sobre as demonstrações contábeis, e a gente viu que o balanço patrimonial, ele apresentava para a gente a composição qualitativa e quantitativa do patrimônio da entidade. Qualitativa, no sentido de que mostra com quais itens compõem o meu patrimônio, e quantitativa, porque mostra o quanto que vale em moeda corrente cada um dos itens do meu patrimônio. Então, me permitam voltar um pouquinho naquele exercício que vocês acabaram de fazer. Então, aqui, claro que estão com nomes diferentes, né? A gente tem a nossa figura do balanço patrimonial. Então, a gente tem vários itens aí. Então, no ativo, a gente tem dinheiro na carteira, que a gente vai chamar de caixa. A gente tem veículos, imóveis, dinheiro do banco, que é conta de bancos, conta movimento, valores a receber, que é contas a receber. Todos esses são itens de patrimônio que tem do seu lado ali qual que é o valor em moeda corrente desse patrimônio. As obrigações, que são os passivos, o contas a pagar, salários a pagar, financiamento, empréstimo, também são patrimônio. No caso, passivos. Também são expressos qualitativamente como que se distribuem as minhas obrigações, em qual qualidade são essas obrigações, e também no valor. No balanço patrimonial, eu posso ver que a contas a pagar é R$9.000. Então, essa qualidade de contas a pagar representa quantitativamente R$9.000. Para isso que serve o balanço patrimonial. E a riqueza líquida, que está ali embaixo, a gente mudaria o nome para patrimônio líquido, que seria o patrimônio líquido que a Maria possui, no caso, R$154.000. É o patrimônio livre que ela tem, ela não deve isso a terceiros, é dela, é próprio. Ok? Deu para acompanhar, gente? É ruim, né? Porque essas aulas à distância a gente tem menos interação, então a gente nunca sabe se vocês estão conseguindo entender, que a gente não consegue nem ver o rosto de vocês. A gente não consegue entender se vocês estão acompanhando, se vocês estão com dúvida. Então, eu estou confiando que vocês, se ficam quietinhos, é porque estão conseguindo entender. Ok? Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai começar a chamar essa nossa representação gráfica de balanço patrimonial. A gente vai começar a chamar os bens e direitos de ativo, as obrigações exigíveis de passivo e a riqueza líquida, né, as obrigações não exigíveis de patrimônio líquido. Ok? Tranquilo. Bom, a gente viu que são essas contas que determinam, né, que apresentam para a gente o patrimônio da empresa. O patrimônio da empresa é composto de ativo, passivo e PL. Só que vocês podem perceber que nem toda empresa, nem toda pessoa vai ter um comportamento exatamente igual no seu patrimônio. Algumas vão ter mais bens e direitos do que obrigações, outras podem ter mais obrigações do que bens e direitos, outras podem ter somente bens, direitos e riqueza líquida, ou seja, não pegou nada com terceiro, não deve nada a ninguém. Outras podem não ter nenhuma riqueza líquida, podem ter só obrigação com terceiro financiando os bens e direitos. Então, existem várias configurações diferentes que eu posso ter dentro do patrimônio de uma entidade. E aí, quais são esses? A gente pode listar aqui os 4 principais, tá? Né? São as configurações possíveis desse nosso patrimônio. Tá 3, mas é 4, tá, pessoal? A gente vai digitando, né? Eu não gosto de pegar muito material pronto de ninguém, não. Eu gosto de eu mesmo montar o meu. E eu sempre vou atualizando esse material. Então, acaba que algumas coisinhas passam desapercebidas, né? Vamos lá. Quais são os 4 cenários possíveis? O primeiro cenário possível é aquele que a gente viu o caso da Maria Contábil, né? Contábil, que era ativo, passivo e PL, sendo que o ativo é maior do que o passivo. Ou seja, os meus bens e direitos são maiores que as minhas obrigações com terceiros, obrigações exigíveis. Nessa situação, eu tenho patrimônio líquido positivo. Caso da Maria, que tinha lá 231 mil de riqueza. Não, 154 mil de riqueza. Certo? Então, aquela riqueza líquida era o PL. Então, se a Maria, se aquele patrimônio que a gente apresentou da Maria fosse de uma empresa, ela teria essa configuração.
onde ativo é maior do que passivo e, consequentemente, o patrimônio líquido é positivo. É a situação mais comum, tá? É claro que existem situações diferentes, mas, via de regra, a maioria das empresas apresenta essa configuração, tá certo? Segundo cenário possível é quando eu não tenho a figura do patrimônio líquido, ou seja, o ativo é exatamente igual ao passivo. Nessa situação, os meus bens e direitos são exatamente iguais às obrigações exigíveis. Tentando pensar isso de forma lógica, é como se os meus bens e direitos fossem financiados por obrigações com terceiros. Então, eu não tenho riqueza líquida nessa entidade. Eu tenho um patrimônio composto exclusivamente por ativo e passivo. É uma situação extremamente rara, tá, pessoal? Porque é muito difícil você ter essas coisas muito redondinhas. Patrimônio líquido geralmente vai ser uma figura presente nos nossos balanços, de forma geral, positivamente. Mas existe essa possibilidade remota, então a gente traz aqui. O terceiro cenário é o cenário onde o ativo é menor do que o passivo. E nesse caso, a gente tem um PL negativo. Ou seja, a gente tem uma situação chamada como passivo a descoberto. As obrigações com terceiros é tão grande da empresa que ela não consegue ter recursos para os sócios. O recurso do sócio não existe. Basicamente, ele é negativo. É como se os sócios precisassem aportar mais recursos para que eu possa cumprir com as minhas obrigações com terceiros. Não é uma situação comum, mas também não é rara, tá? Eu acredito que alguns de vocês aqui gostem de futebol. Se você pegar, por exemplo, o balanço patrimonial de alguns clubes de futebol do Brasil, alguns bons clubes, ele tem essa situação de passivo a descoberto. Ou seja, o patrimônio líquido é negativo. Tá certo? São situações mais incomuns, porque geralmente, quando a gente fala de grandes empresas, você tem uma gestão contábil mais organizada e acaba ficando, pelo menos, com mínima ali de patrimônio líquido. Ô, Vitor, eu nem sei qual que é o seu time, mas eu te falo que praticamente todos os clubes estão quebrados, tá? O meu também está nessa situação. Fica tranquilo. Inclusive, eu gosto de pesquisar a parte contábil de clubes de futebol. Minha dissertação de mestrado foi isso. Eu oriento alguns trabalhos sobre isso. Então, eu posso te afirmar com um certo grau de confiança de que são raros os clubes que estão com a situação financeira, econômica, patrimonial boa. Tá? A maioria dos clubes tem passivo descoberto, tem obrigações perder de vista, tem clube aí com quase 1 bilhão de dívida, beirando esses valores. Então, assim, são situações que existem, não tão comuns, mas existem. Tá certo? E, por fim, a última situação também é muito, muito rara de acontecer, mais rara do que a situação 3, do passivo a descoberto, né? A gente tem ativo igual a PL. Ou seja, aquela empresa ela não tem nenhuma dívida, nenhuma obrigação com ninguém. Tá? Ela só tem obrigação com capital, com sócios. Só tem obrigação não exigível. Tá? Isso é muito raro, muito, muito improvável de acontecer, porque hoje você tem um funcionário, se tiver um funcionário, você já está tendo obrigação. Você tem impostos a pagar, então dificilmente você paga antecipadamente esses impostos, você não deixa nada para o ano seguinte. Dificilmente você compra hoje algo para uma empresa que não utilize compras a prazo. Então, é uma situação muitíssimo incomum. Tá? Eu não lembro de ter visto nenhuma empresa real com essa situação. Né? Nenhuma entidade, não estou nem falando de empresa, né? Entidade de uma forma geral. Essa situação 2 e situação 4 são extremamente incomuns. Mas pode acontecer, tá certo? Então, se pode acontecer, a gente coloca, por mais que seja difícil de a gente ver alguma coisa nesse sentido. Ô, Vitor, depois você coloca qual é o seu time, que eu fiquei curioso, tá? Tranquilo, pessoal? Então, são essas 3 situações. O Santos, eu nem tinha pensado no Santos quando você falou em time quebrado, né? Eu pensei logo Fluminense,
Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, todo mundo está quebrado. Mas o Santos também está numa situação complicada, né? Corinthians também, né? Quase 1 bilhão de dívida. É uma situação complicada. E o mais engraçado é que boa parte dessa dívida é com o governo, e mesmo assim você tinha, sei lá, Caixa Econômica financiando clubes. Então é muito, muito curioso a gestão financeira, patrimonial, contábil, de uma forma geral, de clubes de futebol. Qualquer dia desse a gente pode sentar, trocar uma ideia para a gente falar sobre isso. Sim, Nathan, tem o Profut agora, tem uma distribuição, uma divisão aí de parcelamento de 20 anos, para tentar pagar, e tem clube que já foi até excluído do Profut, dá bastante assunto para a gente trocar ideia. Qualquer dia desse a gente marca uma conversa para a gente falar sobre isso, beleza? Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de capital. Se eu não me engano, foi o Armando, né? Comentou no começo da aula que o capital era um patrimônio da empresa. E aí que tá, Armando. Tá certo e não tá ao mesmo tempo. Porque o conceito de capital é muito amplo na contabilidade. Porque você tem pelo menos 4 conceitos, 4 capitais diferentes dentro da contabilidade. Mas, de uma forma geral, para a gente entender melhor, a palavra capital na contabilidade tem relação com recurso. Então, todo capital é um recurso. E aí, dentro da contabilidade, esse capital subdivide-se. São 4 capitais diferentes. A gente tem o que a gente chama de capital nominal, o capital próprio, o capital de terceiros e o capital total. O capital nominal é aquilo que a gente viu um pouquinho mais cedo, que é o investimento inicial feito pelos sócios, pelos proprietários de uma empresa, e que pode vir a ser alterado por novos aportes de capital ou por desinvestimentos, diminuições de capital. Né? O exemplo que eu dei lá, acho que foi o Nathan que tinha investido 40 mil na empresa, é um aporte de capital, é um aumento no capital nominal, ou, como a gente normalmente vê, capital social, tá certo? Que é do sócio, por isso que é o nome social. Numa situação, né, nessa nossa sociedade aqui, o Vitor chega lá no final do ano e fala assim, não quero mais saber disso, eu quero sair, eu quero o que é 1.000. Ele tem direito a 50 mil, então a sociedade paga o valor que ele queria. Nesse momento, há um desinvestimento. A gente tem uma redução no capital nominal ou no capital social. Então, toda vez que eu estou falando de aporte de capital, que vem de fora, né, da atividade da empresa, que é investido pelos sócios, a gente utiliza a terminologia capital nominal ou capital social, que eu particularmente prefiro capital social do que capital nominal, tá certo? Mas ambos estão corretos. O capital próprio, ele deriva, ele também tem relação com o capital social. O capital próprio, ele corresponde ao conceito de patrimônio líquido, que abrange o capital nominal e as suas variações. Então, a gente viu, por exemplo, que o patrimônio líquido ele tem 2 fontes principais, que é o investimento dos sócios e os lucros retidos, certo? Então, de uma forma geral, a gente tem no capital próprio o capital social e as reservas de lucro. De uma forma bem simplificada. Então, o capital social está dentro do capital próprio. Beleza? Por quê? O lucro não é capital social, não é investimento feito pelos sócios, mas é capital próprio, é capital da empresa, é capital dos proprietários da empresa. Então, por isso que tem essa divisão em capital social e capital próprio. O terceiro tipo de capital é o capital de terceiros, que é basicamente os investimentos feitos na empresa com recursos provenientes de terceiros. São as obrigações exigíveis. Então, tudo aquilo que a empresa deve a terceiros, que deve, né, de forma exigível, as obrigações exigíveis da empresa, são consideradas capital de terceiros, recurso de terceiros. Ok? E por último,
o capital total, que nada mais é do que o capital total que a empresa possui, os recursos totais que a empresa tem disponível em um determinado momento. Então, a gente pode entender o capital total como a soma do capital de terceiros mais o capital próprio. Recurso de terceiro e recurso próprio. Ok? É tudo aquilo que eu utilizo para financiar a minha entidade. Partindo do ponto, da ideia de que o passivo e o PL são fontes de financiamento da entidade. São origem de recurso para eu conseguir ter os meus bens e os meus direitos. Ok? Entendido? São as fontes que financiam as atividades da minha empresa. Tranquilinho, gente? Então, para ficar de uma forma mais visual, representando graficamente aí para vocês, balanço patrimonial a gente viu que é ativo no lado esquerdo, o passivo e o patrimônio líquido. Vimos também que uma das contas, né, um dos itens do meu patrimônio líquido é o capital social. Então, a gente tem que o passivo é o capital de terceiros, todos os valores que estão dentro do meu passivo são considerados capital de terceiros, independentemente da natureza desse capital, se é valor que eu devo a fornecedor, se eu devo ao governo, aos meus sócios, em forma de dividendos, claro, aos meus empregados, enfim, todos eles são capital de terceiros. O patrimônio líquido é o capital próprio, são todos os recursos próprios da empresa, que são da empresa, tá certo? Dentro desse patrimônio líquido, a gente tem o capital social, que é o capital nominal, aqueles recursos que foram investidos diretamente pelos sócios, pelos proprietários da nossa empresa. E, por fim, a soma desse passivo mais PL é o nosso capital total. É todo o recurso que financia o meu ativo, que financia os bens e direitos da minha entidade. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Conseguiram entender essa diferença entre os capitais, essa composição do patrimônio, esse cartão de visitas ao balanço patrimonial? Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Ok? A ideia é ser bem devagar para, né, assim, devagar na medida do possível, né? A gente não tem tanto tempo assim na disciplina, mas a gente consegue atender o conteúdo de uma forma mais simplificada, que é a partir já da próxima aula, que vocês vão assistir provavelmente amanhã, vocês já começam a ter um novo conteúdo que parte disso que a gente viu na aula de hoje. Tá certo, pessoal? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e eu vou dar só um avisozinho para vocês, né, que estão aqui presentes, mas eu vou fazer isso fora da gravação para não ficar tão extenso para o pessoal que for assistir depois, tá certo?